Então, sobre a minha atividade contextualizada da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, eu vou falar aqui brevemente sobre o conteúdo de memória. Então, o sistema de memória, né, num sistema de computação, ele obedece a essa hierarquia aí, né, uma estrutura com uma pirâmide, né, similar a uma pirâmide, onde na base nós temos a memória secundária, que é uma memória de uma capacidade maior de armazenamento, porém bem mais lenta, né, e mais barata, consequentemente. A memória principal, memória cache, e no topo da pirâmide temos os registradores. Memória cache e registradores já são uma memória com uma capacidade menor de armazenamento e mais rápida, né? Porém, o custo é mais elevado. Então, falaremos aqui brevemente sobre a base da pirâmide, a memória principal e a memória secundária. Começaremos aqui pela memória secundária, né, que são as memórias que não podem ser acessadas diretamente pelo processador. Né? Tá aqui alguns exemplos, como um disquete, um CD e um DVD, que são já dispositivos mais antigos, né, muito utilizados na década de 90 e 2000, principalmente o CD nos anos 2000, o disquete nos anos 90, já caiu em desuso, né? E nos dias atuais, o pendrive e os cartões de memória com maior capacidade a cada dia são os mais utilizados. Então, são dispositivos de armazenamento de massa, né, em que, para ser acessado pela máquina, né, o processador tem que carregar essas informações primeiro para a memória principal, né, que seria uma memória do tipo RAM. Já na memória principal, as memórias que o processador pode endereçar, né, e acessar através de um barramento, né, do barramento de endereçamento. Acessa o conteúdo disponível nessa memória, como eu vou falar um pouco mais sobre ela no próximo slide. Então, essa memória principal do tipo RAM é uma memória de acesso aleatório, né? É um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. E, diferentemente do HD, né, a RAM ela não armazena conteúdo permanentemente, então é uma memória volátil, né, que enquanto a máquina estiver energizada, todo o conteúdo armazenado nela é acessível, né, através de um barramento de endereçamento. E no momento que o computador é desligado, esse conteúdo ele é perdido. Então é uma memória que se caracteriza como volátil, diferente da memória secundária, que é não volátil, onde os dados são armazenados na memória secundária, como esses dispositivos mostrados aqui, pendrive e o cartão, e o conteúdo, uma vez gravado aqui, ele pode ser acessível em uma data posterior, né, em um outro dia, sem que o conteúdo seja perdido. O próximo slide fala da memória do tipo ROM, que é uma memória de apenas leitura, né? E nesse tipo de memória, conforme as fotos estão aqui, todas essas imagens foram obtidas da internet no Google, né? Essa é a fonte. E para fins de ilustração. Então, as memórias ROM ela tem como suas principais finalidades, né? Instruções básicas sobre o hardware do computador, as rotinas de arranque, e as instruções necessárias para que ocorra a comunicação correta entre os dispositivos de entrada e saída. Essa seria a principal função da memória ROM. Né? São memórias, uma vez gravadas, e não podem ser apagadas. E no topo da pirâmide, na hierarquia de um sistema de memória, de um sistema computacional, nós temos a memória cache e os registradores, que são uma memória mais rápida, né? Porém mais cara. Então, com relação à memória cache e os registradores, os registradores, né, já faz parte da unidade central de processamento. É uma memória temporária usada pelo processador no processamento das instruções, né, certo? Então, é uma memória extremamente um pouco mais rápida, bem mais rápida, e para que isso seja possível, tem um custo bastante elevado, e a capacidade de armazenamento é muito pequena, né? A memória cache é uma memória que a gente considera como rápida também, e cuja principal finalidade, né, é evitar com que o processador ele fique subutilizado, né, fazendo com que o processador busque a informação primeiro na memória cache, caso não encontre, aí ele vá buscar na memória principal, né, principalmente na memória do tipo RAM, né, e tornando isso, otimizando o processo de execução das operações. Então,
essa aqui basicamente é uma explicação breve sobre o sistema de memória de um computador. E aqui eu encerro essa pequena apresentação.